Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é: todo homofóbico é um gay enrustido? Bora conversar sobre isso? Muita gente tem a mania de dizer que todo homofóbico é um gay enrustido. Apesar desta ser uma frase de senso comum, essa ideia tem origem em estudos científicos sérios, pelo menos no tempo em que ela foi criada. Mas existe algum problema neste pensamento? Será que ele faz algum sentido ou é só devaneio? Vamos ver isso com mais detalhes? Para pensarmos essa questão, primeiro temos que ir à origem deste pensamento. Ele surgiu a partir de leituras que as pessoas fizeram dos trabalhos do psicólogo austríaco Sigmund Freud sobre a consciência humana. A ideia aí é de que a negação e a repressão de certos desejos dentro de nós mesmos geraria uma certa reação de nossa parte ao sermos confrontados com nossos próprios desejos. Esta seria a origem da violência, do preconceito e da intolerância. Mas isso é verdadeiro? Embora este pensamento possa ter algum fundamento na superfície, existem alguns problemas nele. Isso porque ele reduz a responsabilidade da violência contra os homossexuais a eles próprios. Se levarmos esta ideia muito a sério, no final das contas, os próprios homossexuais é que seriam sempre as pessoas mentalmente perturbadas, violentas e reprimidas. Ao passo que os heterossexuais verdadeiros seriam sempre pessoas boas e incapazes de fazer o mal. Acho que já dá para perceber que não é bem assim, né? Aí vocês vão me perguntar, mas então a psicologia está totalmente errada? Bem, em primeiro lugar, é preciso fazer uma ponderação sobre a natureza científica da psicologia. Na química, quando aquecemos a água a 100 graus, ela ferve. Se mudamos a altitude, ela ferve em temperaturas diferentes que podemos mapear e prever. Estas são as chamadas leis da natureza. A psicologia começou tentando buscar alegadas leis que fundamentavam a consciência humana. A questão é que nossa mente não é nem totalmente lógica, racional e nem se pauta por meios simplistas de relações de causa e efeito. Se eu falei muito difícil, vou simplificar. Essa relação entre homofobia e desejo homossexual reprimido é verdadeira para alguns casos, mas não para todos. Uma outra crítica a esta ideia é que muitos argumentam que a homofobia existe simplesmente porque está na Bíblia. Logo, não haveria nada de psicológico, desejo sexual oculto ou coisas do gênero por trás do fenômeno da homofobia. Bem, é verdade que a cultura bíblica não vê com bons olhos a homossexualidade. No entanto, há livros no Novo Testamento que condenam mulher a falar em igreja e a heterossexualidade fora do casamento, a fornicação, por exemplo. E pregadoras gospel e heterossexuais, fornicadores, não recebem tanto ódio e discriminação quanto gays e lésbicas. Isso significa que dizer que a homofobia existe apenas porque está nos livros bíblicos é um argumento bem mais ou menos. Se dizer que a homofobia existe por causa de desejos sexuais reprimidos não explica tudo, dizer que ela existe porque está na Bíblia também não diz tudo. Mas afinal, existe algum fundamento psicológico para a existência dos homofóbicos? Olha, eu acredito que sim, mas por outras vias que vão além de desejos sexuais reprimidos, embora não exclua essa possibilidade. Ao longo da minha vida, eu pude observar outras causas psicológicas para a mente dos homofóbicos. E gostaria de dividir com vocês um pouco dessa experiência para saber o que vocês pensam sobre isso. Bem, em primeiro lugar, a homofobia existe por ignorância mesmo. A maior parte das pessoas simplesmente não convive com a população LGBT e não faz ideia do que se trata. Em segundo lugar, ela existe por repetição cultural. Quando se vê todo mundo fazendo algo, se repete aquilo inconscientemente, em um efeito de manada e de contágio. Se você vê seu pai sendo homofóbico, você também será. O terceiro elemento que explica a homofobia é porque ela funciona como marcador social de heterossexualidade/masculinidade. A pessoa acha que condenar e atacar a homossexualidade alheia a torna mais heterossexual aos olhos dos outros. E, deste ponto, vem um desdobramento. É a homofobia como ego e vaidade pessoal. A pessoa se sente uma fracassada, mas ao humilhar os outros em função de sua orientação afetivo-sexual ou de sua identidade de gênero, se coloca em uma posição de superioridade. A ideia é: posso ser um fracassado, mas pelo menos eu não sou viado. A quinta e a sexta causas da homofobia andam praticamente de mãos dadas. A quinta é a causa política. Usa-se o ataque à sexualidade alheia como forma de unir as pessoas em torno de um ódio comum, como cortina de fumaça para desviar a atenção de escândalos de corrupção ou para destruir a vida política de um opositor. A sexta é o que eu chamo de sacrifício de cordeiro. Aqui, a condenação à homossexualidade é apenas para vender uma fachada de beatitude, com o fim de esconder os próprios crimes e pecados. É igual o cara que é contra a corrupção do PT, mas usa gatonete em casa e passa os outros para trás. Até aqui, vimos que não necessariamente há causas psicológicas na homofobia. Mas também existem sim elementos mentais ligados a ela.
Um deles são traumas reais. Algumas pessoas foram efetivamente abusadas por outras de sexo semelhante quando crianças, o que se materializou em um ódio indistinto a todos os homossexuais. Também é o caso da mulher que perdeu o marido porque ele se descobriu homossexual e acaba odiando toda uma coletividade. A outra causa são questões psicológicas diversas. Em muitas situações, indivíduos e ou casais homoafetivos são bonitos, legais, mais estudados, mais bem cuidados, têm um padrão de vida razoável, fazem mais sexo e têm um pensamento mais crítico do que a média das pessoas. Isso gera um indisfarçável sentimento de inveja em vários indivíduos. Tanto é que quase sempre os homofóbicos são pessoas pobres de alma, incultas e bastante mal cuidadas. Pode reparar. A outra causa mais psicológica da homofobia é o simbolismo dos homossexuais. A existência dessas pessoas tem um papel simbólico que é bastante significativo. Isso porque dizem que a Bíblia diz que Deus criou todos os homens e mulheres heterossexuais. Admitir que algumas pessoas nascem com diferentes graus de feminilidade e masculinidade, bem como que a homossexualidade é parte da criação, significa colocar abaixo todo um edifício de fé. É uma reação de autoproteção psicológica. E neste ínterim, também não podemos esquecer que uma das causas da homofobia é o ódio pelo ódio. Existem pessoas que são mais, porque são mais e ponto final. Elas gostam de causar dano aos outros, são sádicas e odeiam LGBTs porque são seres assim. A última causa da homofobia que eu vejo é simplesmente a raiva do gozo alheio. Muitas pessoas têm raiva dos homossexuais não pela homofobia em si, mas sim pela própria heterossexualidade castrada e não vivida. Mas este será um tema para um outro vídeo. Seja como for, eu recolhi essas informações ao longo de anos de observação e convivendo com as pessoas. A homofobia tem várias causas. Algumas delas objetivas, outras subjetivas. Mas muitas delas passam sim por questões psicológicas. Mas aí vocês podem dizer, então essa questão de desejos homossexuais reprimidos é tudo mentira? Será mesmo? Bem, especificamente sobre a sexualidade humana, pesquisas mostram que das mulheres que consomem pornografia na internet, 63% delas consomem pornô gay. Todos também sabem ou devem saber que o Brasil é um dos países que mais consome pornografia trans do mundo. Nos anos de 2017 e 2018, trans foi a quarta categoria erótica mais procurada só no site Pornhub. Já tive conversa com prostitutas na Lapa, por exemplo, onde elas disseram que cerca de 70% dos caras pedem o famoso fio terra. De acordo com algumas pesquisas, toda mulher é capaz de se excitar ao ver outra nua. Sabe-se também que a bissexualidade entre mulheres é muito comum. Nos 2 primeiros vídeos do canal, eu também falei que, a depender de certas condições, homens heterossexuais podem desenvolver certa elasticidade sexual, assumindo um comportamento bissexual. O pesquisador Alfred Kinsey, na década de 1940, identificou que 45% das pessoas entrevistadas tinham tido experiências bissexuais ao longo da vida. Vou deixar as referências dessas informações nos comentários. Em função de todos esses elementos, talvez a gente possa concluir algumas coisas. Uma delas é que, apesar de não ser uma lei, a ideia de que a homofobia se refere a desejos ou possibilidades sexuais ocultas, ela talvez não seja tão absurda assim. O erro dessa questão talvez esteja na conclusão final. Não é que todo homofóbico lá no fundo seja um homossexual enrustido. Essa ideia é absurda. Mas podemos afirmar que parece sim existir uma curiosidade homo- ou bierótica em muitas pessoas. Essa ideia já é mais aceitável, principalmente se considerarmos a fluidez e a complexidade da sexualidade humana. E aqui a gente pode ir ainda mais além. Não é que a curiosidade bierótica seja necessariamente um desejo ardente pelo sexo semelhante, mas sim uma curiosidade com situações eróticas diversas. Sabemos, por exemplo, que o fetiche do cuckold, onde o homem vê a própria mulher transando com outro cara, é muito, mas muito comum. A fantasia da inversão de papéis também tem certa presença na curiosidade sexual masculina. Fora o tesão que o estímulo na próstata dá a muitos caras, um assunto que quase nenhum homem admite. O próprio tesão por travestis é algo que é difícil de classificar numa lógica binária de homo ou heterossexual. O cara gosta de mulher e de feminilidade, mas sente atração por pênis. Por fim, o que eu quis mostrar a vocês é que sair dizendo que todo homofóbico é homossexual enrustido é uma ideia limitada, errônea e perigosa para os próprios homossexuais. Mas também há muitas evidências que mostram que pessoas predominantemente heterossexuais têm sim uma pleiade de curiosidades e fantasias eróticas, que vão muito além daquilo que chamamos de comum ou normal. Isso não muda a orientação sexual delas. Elas continuam sendo heterossexuais no sentido de que se relacionam com o sexo oposto. Mas sexualmente, as pessoas são bem mais plurais.
Logo, é possível sim que a homofobia esteja relacionada a alguma questão sexual não resolvida, ainda que isso não se aplique a tudo, pois, como vimos, há outras questões envolvidas aí. Mas a ideia de que talvez ela esteja associada a uma sexualidade castrada não parece ser tão absurda assim, mesmo que seja uma heterossexualidade castrada, principalmente quando consideramos o que as pesquisas científicas dizem sobre o erotismo humano e sua pluralidade. E vocês, o que pensam sobre isso? Esse foi um programa do canal Agora Gay. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que essa discussão possa interessar. Naturalmente, ele é só um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!